Salve família! Todo mundo conhece Pablo Escobar e o cartel de Medellín. Todo mundo lembra dos irmãos Rodríguez Orejuela e o cartel de Cali. Mas enquanto eles brigavam pelo holofote, um outro grupo crescia em silêncio, bem ao lado. Quando os gigantes caíram, eles simplesmente tomaram o trono. Mas aí veio o preço: traição, vingança e uma guerra interna que ninguém conseguiu parar. Amigos viraram inimigos e ninguém estava seguro. Hoje você vai conhecer a história real do cartel mais discreto e mais feroz da Colômbia, o Cartel do Norte do Vale. Se inscreva, deixe o like e vire membro do canal para conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo. Enquanto nomes como Pablo Escobar e os irmãos Rodríguez Orejuela dominavam todas as manchetes e chamavam a atenção do mundo inteiro, uma outra organização bem mais discreta e extremamente perigosa estava crescendo silenciosamente ali do lado. Era um grupo formado por homens que preferiam ficar nas sombras, construindo seu império com calma, sem entrar na briga direta pelo controle do contrabando de coca e apenas esperando o momento certo para dar o grande passo. E esse momento chegou. Eles herdaram um negócio implacável, voraz e que movimentava fortunas absurdas. Provaram que a época dos grandes chefões do crime organizado estava longe de acabar. Mas tudo desmoronou quando o líder máximo foi eliminado dentro de uma prisão de segurança máxima, desencadeando uma guerra interna insana que atravessou fronteiras e chegou até a Venezuela. O que começou como um braço secundário, quase invisível, do cartel de Cali, acabou se transformando no herdeiro natural e no novo grande nome do submundo internacional. No começo dos anos 70, o cenário clandestino começou a se transformar rapidamente, ganhando novas camadas de complexidade. Foi nesse período que surgiram personagens que moldariam, por 2 e até 3 décadas, o rumo das grandes operações ilegais na Colômbia, estabelecendo as bases de uma era que mudaria o país para sempre. José Santa Cruz Londônio, conhecido como Dom Chepe, ao lado dos irmãos Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela, formou o núcleo central do que, anos depois, se tornaria o todo-poderoso Cartel de Cali. Foi a partir dessa união que nasceu a estrutura que, com o tempo, dominaria grande parte das operações ilegais no país e se consolidaria como uma das organizações mais poderosas de sua época. E ao longo dessa mesma década, Medellín também começava a montar sua própria engrenagem, sob a liderança de figuras que se tornariam conhecidas mundialmente. Entre elas estavam Pablo Escobar Gaviria, os irmãos Jorge Luiz, Juan David e Fábio Ochoa, junto com José Gonzalo Rodrigues Gacha, nomes que juntos moldariam o surgimento de outra força que dominaria o cenário ilícito colombiano nos anos seguintes. Naquele período, os dois grandes conglomerados dominavam completamente o cenário, mas, ao mesmo tempo, várias organizações menores começaram a surgir, cada uma focada em uma parte específica da cadeia desse comércio ilícito. Tinha gente cuidando do plantio nas áreas mais remotas, outros responsáveis pelo processamento, transporte ou até pela venda nas ruas. Alguns desses grupos menores tentavam tocar o negócio de forma independente, mas na real não tinham nem de longe o poder de fogo ou a estrutura dos dois gigantes de Cali e Medellín. A maioria acabava se contentando em atuar como elo de ligação entre quem produzia e quem comprava no final da linha, ou então virava simplesmente um braço de apoio, uma espécie de filial terceirizada de um dos dois cartéis maiores. Resumindo, nessa fase inicial, tudo era bem fragmentado
com dezenas de jogadores menores orbitando em volta dos dois grandes astros que realmente mandavam no pedaço. A operação funcionava em grande parte por meio de relações de proteção já bem definidas. Cada liderança influente controlava uma área específica e mantinha sua própria rede de colaboradores, sem que existisse uma cadeia de comando unificada. Entre esses grupos estava o que ficaria conhecido como Cartel do Norte do Vale, cuja origem remonta ao final daquela mesma década. Sob a liderança inicial de Gerardo Martínez, apelidado de Drácula, o grupo começou a tomar forma. Ele havia iniciado suas atividades na região de Santa Marta, aproveitando o crescimento do mercado de erva para gerar capital, construir alianças e abrir portas com diferentes contatos. Ele foi peça-chave, um verdadeiro desbravador. Conseguiu montar uma rede gigantesca e super eficiente, conectando gente do Vale do Cauca, do Eixo Cafeeiro, de Antioquia e da costa caribenha, tanto os caras do lado legal quanto os que já viviam na margem da lei. O avanço desse negócio só foi possível porque já existiam agentes que atuavam à margem da lei, controlando territórios desde os tempos da tensão política entre partidos no país. Eles haviam herdado mecanismos de corrupção, influência e coerção, além de dominar rotas comerciais que conectavam diversas regiões, do Chocó à Antioquia, passando pelo Eixo Cafeeiro e chegando até o sul do país. Esse conjunto de caminhos facilitava o transporte e a distribuição, permitindo que as operações de Drácula se fortalecessem e criassem as bases de uma estrutura que ainda estava apenas começando. Nesse período, também ocorreram as primeiras prisões de trabalhadores rurais envolvidos no cultivo, mostrando que as autoridades já observavam essa atividade emergente. De qualquer forma, o fato é que o comércio dessa planta cresceu muito e de forma relativamente tranquila na região, gerando uma economia paralela que ia muito além da simples produção. Nascia ali um ecossistema clandestino completo, que logo daria origem a algo bem maior e mais organizado. Esse pequeno grupo funcionava como um parceiro bem próximo do cartel de Cali, crescendo praticamente como um braço operacional dele dentro daquele cenário que não parava de mudar no mundo do contrabando colombiano. A missão principal deles era garantir o fornecimento da matéria-prima e fazer o transporte da mercadoria até os chefes maiores, e em troca, eles podiam usar toda a estrutura gigantesca de rotas e contatos que o pessoal de Cali já tinha montado. Essa parceria fazia total sentido para os dois lados. Todo mundo queria aumentar os lucros o máximo possível e, principalmente, evitar brigas internas numa fase em que o mercado estava explodindo e todo mundo precisava se organizar para crescer junto. Nessa época, o cartel de Cali dependia bastante dessas células regionais espalhadas pelo país para tocar a produção, o transporte e a distribuição da coca. Vale lembrar que, embora a coca já fosse o produto que dava mais dinheiro no fim das contas, o pessoal do norte do vale ainda focava pesado na erva, um cultivo que já estava super consolidado como item de exportação e tinha uma demanda lá fora garantida e crescente. Era um negócio estável, rentável e que ainda rendia fortunas sem tanta exposição quanto a coca exigiria mais para frente. Parte dessa postura mais discreta e modesta vinha justamente das origens deles. O grupo surgiu como uma espécie de filial, um braço ligado a uma estrutura bem maior. Então nunca nasceu com aquela ambição de ser totalmente independente, de crescer sem limites ou de encarar os gigantes de frente. Era uma operação mais regional, com hierarquia menos rígida e um perfil bem mais pé no chão. Tudo isso começou a mudar de verdade ao longo dos anos 80, e dois fatores foram decisivos nessa virada. O primeiro foi a geografia da região. Rios navegáveis por todos os lados, que serviam como rotas naturais e quase impossíveis de vigiar por completo. O segundo foi a malha de estradas, muitas delas construídas ou asfaltadas com dinheiro direto dos próprios contrabandistas. Essa combinação virou ouro, criou um corredor logístico perfeito, super eficiente, que conectava todos os pontos importantes do negócio ilícito, desde as áreas de produção até os portos e as saídas para o exterior. Foi aí que o norte do vale começou a ganhar musculatura e a se preparar para o próximo nível. Como resultado direto disso tudo,
a organização do norte do vale ganhou contornos muito mais definidos, complexos e poderosos. Nessa fase, os chefões da chamada primeira geração, como Ivan Urdinola, mantiveram uma relação bem próxima com lideranças importantes do Partido Conservador da região. Essa aliança estratégica era essencial, ajudava a acalmar qualquer atrito com as famílias tradicionais que mandavam na política local há décadas e, ao mesmo tempo, abria portas para uma influência profunda dentro das prefeituras e câmaras municipais dos municípios que eles controlavam. Com esse acesso ao poder local, ficava fácil direcionar verbas públicas, garantir que parte da polícia olhasse para o outro lado e montar um sistema social que atendesse exatamente aos interesses deles. Tudo isso misturando favores, clientelismo e, quando necessário, uma pitada de pressão. Por outro lado, nem todo mundo no grupo escolheu esse caminho mais institucional. Alguns líderes optaram por uma estratégia bem mais agressiva e direta. Em vez de negociar com políticos, montaram seus próprios grupos armados privados, verdadeiras milícias que cuidavam da segurança das fazendas, dos carregamentos e, principalmente, eliminavam qualquer pessoa ou grupo que pudesse representar concorrência ou ameaça aos negócios. E tem mais, foi o próprio Ivan Urdinola quem apresentou aos parceiros uma nova mercadoria que estava começando a bombar: a heroína. Era um produto emergente, extremamente lucrativo, e que, junto com a erva que já dominavam, permitia que eles faturassem alto em mercados enormes, sem precisar bater de frente diretamente com os gigantes que, naquela época, controlavam quase todas as rotas principais da coca. Era uma jogada inteligente, crescer rico e forte ficando um pouco fora do radar dos grandes confrontos. Quando os anos 90 começaram, a supremacia dos grandes cartéis colombianos chegou ao limite. A ação firme do Estado, somada à pressão internacional, especialmente dos Estados Unidos, desencadeou uma ofensiva jurídica e policial que não deu trégua. Muitos de seus principais líderes acabaram presos, cumprindo longas penas tanto na Colômbia quanto em solo norte-americano, enquanto outros tiveram finais ainda mais drásticos. O primeiro grande colapso foi o do cartel de Medellín, resultado de uma combinação explosiva: disputas internas, conflitos intensos com facções rivais, pressão contínua das autoridades e de grupos armados, além do ponto decisivo: a queda de seu líder, Pablo Escobar. O declínio da organização começou no final dos anos 80 e se encerrou definitivamente em 1993, quando Escobar foi localizado e dado de baixa, colocando um ponto final no domínio que ele havia exercido durante anos. A queda do cartel de Medellín alterou profundamente o cenário criminal colombiano, abrindo caminho para que o grupo de Cali assumisse o controle quase absoluto. Diferente de seus antecessores, eles evitaram ações chamativas e adotaram uma estratégia baseada na infiltração silenciosa, tanto na sociedade quanto nas estruturas políticas, ampliando sua influência até o momento em que também seriam desmantelados. Durante quase 3 anos, o cartel de Cali se tornou o maior fornecedor mundial de coca, controlando cerca de 80% do comércio global. Mas esse domínio começou a ruir quando os governos da Colômbia e dos Estados Unidos intensificaram a pressão diretamente sobre seus líderes e operações. A situação ficou tão crítica que os principais chefes do grupo chegaram a planejar uma reunião com outros nomes importantes do país para propor o encerramento conjunto das atividades ilegais. Os irmãos Rodríguez Orejuela, junto de seus aliados mais próximos, afirmavam que mantinham conversas com representantes do governo, que supostamente teriam apresentado uma proposta vantajosa. Eles poderiam entregar-se, cumprir penas relativamente curtas e conservar parte do patrimônio acumulado, incluindo empresas legais registradas em seus nomes. Como era de se esperar, a proposta de aposentar todo mundo junto não agradou nem um pouco os homens que estavam na mesa. Vários chefes, principalmente os de escalão médio e baixo do próprio cartel de Cali, bateram o pé. Eles argumentavam que seus superiores podiam aceitar o acordo com facilidade porque já haviam acumulado fortunas imensas. Já para os que tinham menos tempo no negócio e não tinham alcançado a mesma estabilidade financeira, abandonar tudo e ainda cumprir pena não era uma opção viável. O impasse foi tão profundo que gerou uma ruptura imediata.
dando origem a um novo protagonista no cenário criminal colombiano, o Cartel do Norte do Vale. Vários dos dissidentes, decididos a permanecer no comércio ilegal, se afastaram de Cali e se uniram àquela organização menor que, durante anos, havia atuado como um grupo auxiliar. Um ponto importante é que, mesmo com o colapso desses grandes esquemas, a demanda pelas mercadorias continuou intacta. As rotas internacionais permaneceram abertas, apenas aguardando quem assumisse o controle. A quantidade de coca enviada ao exterior era tão grande que se tornava praticamente impossível para as autoridades interceptarem todos os carregamentos, criando espaço para que novos grupos ocupassem o vácuo deixado pelo fim dos antigos gigantes. Figuras lendárias como Pablo Escobar, os irmãos Rodríguez Orejuela, Juan Ramón Mata Ballesteros, José Gonzalo Rodrigues Gacha, José Santa Cruz Londônio e Carlos Leder, entre outros nomes marcantes, tinham criado um modelo de operação que influenciou toda a indústria ilegal. Mas, de repente, todos eles estavam fora do jogo. O topo da pirâmide tinha sido decapitado. Os padrinhos, que ditavam as regras, simplesmente não existiam mais. Esse vazio rapidamente seria disputado por novas forças emergentes. A demanda lá fora não parava de crescer. Os consumidores continuavam querendo o produto. Nesse cenário, o vácuo deixado pelos antigos chefes acabou sendo preenchido pelo Cartel do Norte do Vale, que já existia, mas encontrou na queda de seus predecessores a chance perfeita para ampliar seu alcance e conquistar uma fatia ainda maior do comércio global de coca. Eles herdaram rotas, contatos e métodos criados pelos clãs que vieram antes, aproveitando ao máximo toda essa estrutura. Essa espécie de nova fundação foi liderada pelos dissidentes do Cartel de Cali, tendo como principal articulador Orlando Henao Montoya, que assumiu o comando por volta de 1995. Reconhecido por muitos como o chefe dos chefes durante alguns anos, ele se tornou a figura mais influente da história do grupo. Sob seu comando, o cartel entrou em uma fase de crescimento acelerado, adotando estratégias ousadas e operações altamente elaboradas. Henao combinava uma postura extremamente dura com uma habilidade notável para conduzir negócios ilegais em larga escala. Utilizava métodos diretos para manter a disciplina interna, eliminar rivais, garantir que acordos fossem cumpridos e que dívidas fossem pagas. Ao mesmo tempo, ele e seus aliados passaram a desenvolver e manter novas rotas de envio para os Estados Unidos e Europa, ampliando significativamente o alcance da organização. Além disso, exerceram forte influência sobre autoridades locais e usaram informações privilegiadas para se antecipar às ações das forças de segurança, o que deu ao grupo uma vantagem estratégica que poucos possuíam naquele período. Mas por dentro, o Cartel do Norte do Vale era um verdadeiro ninho de cobras. A lealdade entre seus integrantes era frágil, e não era raro que membros traíssem seus próprios aliados em busca de vantagens pessoais. Além disso, a relação entre o grupo e o já enfraquecido, porém ainda ativo, Cartel de Cali era tensa, resultado de uma série de confrontos que começou a se intensificar em 1996. Foi nesse contexto que, em 13 de maio, por volta da 1h30 da tarde, ocorreu um ataque em um restaurante chamado Rio de Janeiro, localizado no bairro Santa Mônica, uma área de alto padrão em Cali. Na ação, perderam a vida Oscar Echeverri Trujillo, cunhado de Miguel Rodríguez Orejuela, Juan Carlos Delgado Martínez, ex-tenente do Exército, e Nicolás Antônio Parra, conhecido por atuar como um dos executores mais experientes a serviço do Grupo Calênio. Também ficaram feridos Fernando Parra, irmão de Nicolás, e William Rodrigues Abadia, filho mais velho de Miguel Rodrigues Orejuela. Na prática, foi um recado direto, feroz e humilhante. A nova geração chegou, e quem era rei, antes agora, é só alvo. A partir daquele momento, não tinha mais volta. O norte do vale declarou uma guerra aberta contra os restos do Cartel de Cali, e o que já era tenso virou um conflito animalesco que duraria anos. Os fatos ocorridos naquela tarde marcaram um ponto sem retorno na disputa entre as organizações. Homens, até então, não identificados, desceram de um veículo vinho e atacaram Carlos Alberto Botero Zapata e Leonel Medina Medina, que estavam próximos aos seus carros. Logo depois, dentro do restaurante, outros indivíduos se levantaram e abriram fogo
contra William Rodrigues Abadia e o grupo que o acompanhava. Nicolás Parra, conhecido executor a serviço do cartel de Cali, colocou-se à frente de William para protegê-lo e acabou sendo atingido de forma fatal. A ação foi conduzida por cerca de 15 indivíduos, posicionados de maneira estratégica no estabelecimento de 2 andares. O principal responsável pela operação foi Fernando Cifuentes, apelidado de El Inválido, aliado direto de Orlando Henao. O ataque representou um golpe direto contra a família dos líderes do cartel de Cali, e a resposta veio rapidamente. No dia seguinte, um dos chefes de segurança da organização, conhecido como El Capi, foi eliminado. Horas depois, outros 7 membros do grupo também foram dados de baixa em ações coordenadas. Dias mais tarde, mais um integrante, José Alcides Loaiza Montoya, o Sejo, foi atacado dentro de um supermercado movimentado no norte de Barranquilla, onde vivia havia poucas semanas. Ele estava acompanhado de sua filha pequena. Segundo o registro oficial, 9 homens chegaram ao local em motocicletas e veículos. Parte deles entrou no mercado, enquanto os demais aguardavam do lado de fora. Ao localizar Loaiza em um corredor, cercaram-no rapidamente. Um dos agressores retirou a criança de perto para protegê-la, enquanto ordenava aos demais clientes que se afastassem. Em seguida, o grupo realizou o ataque e deixou o local em poucos instantes, levando consigo um objeto pessoal da vítima antes de fugir. Essa sucessão de ataques elevou a guerra entre os grupos a um novo patamar, revelando o nível de hostilidade que havia tomado conta da disputa pelo controle do negócio. Cumprida a missão, os 4 sicários saíram do restaurante como se nada tivesse acontecido. Caminharam com absoluta calma, montaram nas motocicletas e desapareceram ao lado dos homens que lhes davam cobertura. Para as autoridades, aquele pequeno grupo já era conhecido. Um braço do enfraquecido cartel de Cali, especializado em sequestrar devedores, silenciar testemunhas e pressionar qualquer um que ameaçasse os interesses dos chefes. Só que dessa vez, o ataque não passou despercebido, nem seria ignorado. A resposta do lado atingido foi tudo menos impulsiva. Em vez de retaliação imediata, optaram por algo mais calculado, quase cirúrgico. Enviaram um recado. Um advogado foi encarregado de levar a mensagem diretamente a Rasgunho, um dos nomes mais temidos do grupo agressor. O aviso era simples e devastador. Se continuassem os ataques, tudo viria à tona. Os autores do atentado, suas operações, os nomes dos cúmplices infiltrados nas forças de segurança, ninguém escaparia da exposição. Para um grupo que dependia de proteção institucional, a ameaça era um golpe direto no coração do negócio. E realmente funcionou. Diante do risco real de perder todo o aparato que os mantinha vivos, os criminosos do norte del Valle recuaram. A violência cessou de forma abrupta, encerrando um capítulo curto, mas brutal, dessa disputa. Não houve vencedor absoluto, mas algo ficou claro. Enquanto Cali sobrevivia apenas por um fio, o norte del Valle subia, consolidando-se como a nova força dominante. Mesmo assim, a ascensão do grupo não acontecia em um cenário de harmonia. Internamente, havia rachaduras difíceis de esconder. O líder do bando, José Orlando Henao Montoya, o temido Homem do Macacão, estava cercado. Após anos ditando regras no submundo, viu sua rede começar a desmoronar sob o peso de uma perseguição intensa. A polícia e os Estados Unidos apertavam o cerco. Mais de 2.000 operações haviam sido realizadas contra ele e seus homens. A situação ficou insustentável. 4 meses antes de finalmente se render, já havia contra ele uma ordem de captura por receber dinheiro do contrabando. No dia 29 de setembro de 1997, ele tomou uma decisão que ninguém imaginava. Entregou-se à justiça. E essa rendição marcaria o início de uma nova fase, mais sangrenta, mais imprevisível e muito mais fragmentada, no reinado do cartel do norte del Valle. Ao se entregar, tudo indicava que Orlando Henao buscava um acordo, uma pena reduzida, proteção e, acima de tudo, escapar do mesmo destino brutal que havia engolido tantos dos seus antigos aliados. Mas, mesmo atrás das grades da prisão La Modelo, em Bogotá, ele não perdeu o controle. Pelo contrário, continuou comandando cada engrenagem do consórcio clandestino como se a cela fosse apenas um novo escritório.
Só que a calmaria era apenas uma ilusão. De dentro da prisão, Henao teria ordenado a eliminação de um de seus maiores inimigos, Pacho Herrera, chefe do cartel de Cali. O golpe acendeu de vez a guerra silenciosa que já corria por baixo da superfície. E naquele mesmo período, outra peça importante tombou, mas por escolha própria. Denis Gomes Patinho, o temido AG-16, decidiu se entregar. Acusado de homicídio, enriquecimento ilícito, fabricação e contrabando de armas e até terrorismo, sua rendição acelerou o processo de colapso do norte del Valle. Já se esperava que outros nomes pesados seguissem o mesmo caminho. Era o sinal mais claro de que aquela máquina criminosa gigantesca começava a perder força. Só que, dentro da cadeia, algo ainda mais dramático estava prestes a acontecer. A liderança de Orlando Henao, que tinha garantido um breve período de estabilidade dentro da organização, chegou ao fim da forma mais inesperada possível. Ele foi eliminado. E não em qualquer circunstância, mas dentro do pavilhão de máxima segurança da própria prisão La Modelo, em um confronto nebuloso, às 6 da tarde do dia 16 de abril de 1998. O homem apontado pela DEA e por observadores internacionais como o sucessor direto de Pablo Escobar e dos irmãos Rodríguez Orejuela caiu ali mesmo, no coração da penitenciária. Ao seu lado, também ficou gravemente ferido José Manuel Herrera, irmão de Pacho Herrera, que, ironicamente, havia sido eliminado dias antes. Com a queda de Henao, o norte del Valle perderia seu ponto de equilíbrio, e a partir daquele instante, a disputa pelo poder interno se tornaria ainda mais caótica, violenta e imprevisível, inaugurando um período que transformaria a região em um dos cenários mais sangrentos da história do contrabando colombiano. De acordo com relatórios internos do presídio, Henao foi atingido por 6 disparos que acertaram áreas vitais, enquanto seu companheiro de cela sofreu ferimentos causados por uma arma branca, mas foi considerado fora de risco. Assim que os tiros foram ouvidos, a equipe penitenciária ativou o protocolo de alerta vermelha, dando início a uma grande operação de contenção. Os agentes ordenaram que todos os detentos retornassem imediatamente às suas celas, sem exceção. Ao mesmo tempo, um forte contingente policial cercou toda a unidade para evitar qualquer tipo de tumulto. Com a ausência de uma liderança firme como a dele, vários integrantes da alta cúpula passaram a se enxergar como candidatos naturais para assumir o comando. Essa disputa silenciosa fez com que, rapidamente, o grupo se dividisse em 2 facções bem definidas, cada uma com seu próprio líder e estrutura armada independente. O estopim dessa divisão foi Lorena Henao, irmã do antigo chefe do norte do Vale. Ela procurou Miguel Solano para cobrar uma quantia que, segundo ela, ele devia ao seu falecido marido, Ivan Urdinola Grajales. Solano respondeu dizendo que não devia nada a ninguém e que, na verdade, era Urdinola quem tinha dívidas com ele. Mas garantiu que não estava cobrando nada do passado. Sem conseguir uma solução, Lorena buscou a intervenção de Wilber Varela. Em seguida, Varela entrou em contato com Solano para exigir o pagamento, mas recebeu a mesma resposta firme. A partir desse momento, Varela se sentiu pessoalmente desrespeitado pela postura de Solano e passou a vê-lo como um alvo prioritário. Determinado, concluiu que não pararia enquanto não o neutralizasse definitivamente, mesmo após diversas tentativas mal-sucedidas. Para aproximar-se dele, Varela conseguiu infiltrar José Manuel Puelo, conhecido como Chepe Puelo, que era o melhor amigo de Solano. Confiando completamente nele, Solano abriu as portas para que Puelo tivesse acesso direto ao seu círculo mais próximo. Em uma casa noturna de Cartagena, os homens dele entraram no local e abriram fogo, tirando a vida do alvo imediatamente. A queda de seu grande amigo, somada ao fato de que nada havia sido discutido previamente, quebrando toda a hierarquia que guiava o grupo desde sua reorganização, e a forma autoritária com que Varela tomava bens e propriedades de seus adversários após neutralizá-los, despertou a fúria de outro líder, Diego Montoya Sánchez. Essa atitude isolada reacendeu antigas lealdades e métodos herdados da velha escola do cartel de Cali, onde disputas internas e batalhas por poder eram resolvidas de maneira extremamente violenta. Assim começava uma guerra subterrânea que resultaria em mais de 2.000 quedas
marcando principalmente o norte do Vale del Cauca e outras regiões do país. De um lado estava Diego León Montoya Sánchez, conhecido como Dom Diego. Ele contava com o apoio de um grupo armado chamado Los Machos, formado por antigos membros do cartel. O grupo se destacava pelo forte domínio territorial e pela atuação direta na produção e distribuição de substâncias ilegais. Para manter seu controle, utilizavam medidas severas que incluíam ataques letais e expulsões forçadas de comunidades inteiras, gerando níveis alarmantes de violência em áreas como Medellín e no sul do país. Com o tempo, o grupo também passou a incorporar ex-paramilitares desmobilizados, ampliando ainda mais sua capacidade de força. Do outro lado, estava seu antigo subordinado, Wilber Varela El Jabón, líder de uma milícia conhecida como Los Rastrojos, apontada como uma das organizações criminosas mais influentes da Colômbia. Esse grupo ficou marcado por práticas extremamente agressivas, incluindo ataques coletivos e torturas contra civis para consolidar sua autoridade nos corredores do contrabando. Ambos pertenciam ao cartel do norte do Vale, e a rivalidade entre os dois se estendeu por vários anos. Cada um buscava eliminar o outro, e Jabón contava com o apoio do ex-coronel Danilo González, figura-chave nesse conflito. Foi ele quem conseguiu localizar Dom Diego em uma propriedade na região do Magdalena Médio. Imediatamente, coordenou uma operação conjunta entre os homens de Varela e membros das forças estatais para capturá-lo. Mesmo assim, o alvo não era alguém fácil de surpreender. Antes de se instalar em qualquer lugar, até mesmo por curtos períodos, ele sempre analisava previamente todas as possíveis rotas de fuga para evitar armadilhas. Foi exatamente isso que lhe permitiu escapar do cerco, acompanhado de seu homem de confiança, Omar Garcia, conhecido como Capacitivo. Porém, seu irmão e seu sobrinho, responsáveis pela parte financeira e logística do grupo, não tiveram a mesma sorte. Eles foram detidos por um comando policial que aguardava do lado de fora da propriedade. Como resposta ao ocorrido, Montoya ordenou a eliminação do militar envolvido. Isso aconteceu em 25 de março de 2004, na Rua 78, com a Carreira 18, em Bogotá, dentro do edifício onde funcionava o escritório de um advogado conhecido por defender vários líderes do contrabando. De acordo com uma fonte policial, o militar foi atingido por até 12 disparos. Ele havia passado horas reunido com o advogado, analisando documentos, e por volta da 1 da tarde, ambos foram almoçar em um restaurante na região do lago. Depois, retornaram ao prédio, momento em que vários executores já aguardavam para atacá-lo. Minutos depois, outro grupo armado agiu no bairro Kennedy, no sudoeste da capital, e tirou a vida do major Ivan Bojorquez e do capitão Néstor Camelo. Esses episódios representaram um golpe duro para Varela, porque o ex-coronel era um de seus aliados mais estratégicos no conflito. Sua queda o deixou sem um colaborador essencial, alguém com profundo conhecimento tático e contatos decisivos para seus planos. Em meio ao caos, Varela chegou à conclusão de que sua permanência na Colômbia era inviável por questões de segurança. Decidiu então deixar o país e se refugiar na Venezuela. Segundo relatórios, ele não se estabeleceu em um único local. Passava períodos em Caracas ou Valência, mas passou a maior parte do tempo na cidade de Mérida, fria, montanhosa e relativamente próxima de sua terra natal. A partir dali, protegido por autoridades locais corrompidas e mantendo-se fora do radar dos rivais, tentou reorganizar suas operações, longe da ameaça direta de seus inimigos na Colômbia. A partir do final de 2007, a guerra continuou queimando tudo no norte do vale, mas o destino dos dois grandes rivais foi decidido quase ao mesmo tempo. Dom Diego foi localizado e capturado em janeiro de 2008 numa operação gigantesca do exército colombiano. Seu principal rival, que já tinha uma recompensa de 5 milhões de dólares oferecida pela justiça norte-americana, foi encontrado morto, atingido por disparos, ao lado de um de seus homens de confiança, dentro de um complexo turístico em Mérida, Venezuela. Ele foi executado durante um acerto de contas entre grupos rivais, e o responsável pelo ataque foi justamente um de seus colaboradores mais próximos nas operações armadas, Luiz Henrique Cali Serna, conhecido como Comba. No início,
não foi simples confirmar a identidade do corpo. Porém, o então chefe da Oficina Nacional Antidrogas da Venezuela, Coronel Néstor Reverol Torres, declarou: "Estamos coordenando o trabalho com as autoridades colombianas. Já identificamos mais de 32 pontos característicos nas impressões digitais, o que confirma que se trata da mesma pessoa." Ele acrescentou que estavam sendo tomadas as medidas necessárias para que as autoridades colombianas pudessem receber o corpo. Esse episódio evidenciou uma lógica repetitiva e extremamente violenta dentro do mundo do contrabando. A sucessão de poder quase sempre ocorria por meio da eliminação física. Assim, Comba garantiu para si o controle absoluto do que restava do cartel. No dia 21 de outubro de 2009, numa sala de audiência em Miami, Diego León Montoya Sánchez, o Dom Diego, ouviu a sentença: 45 anos de prisão. Ele admitiu culpa em 2 crimes: contrabando internacional de coca e a eliminação do informante federal Jairo Garcia, um ex-aliado que resolveu colaborar com a DEA. Além disso, ele também se declarou culpado de um delito relacionado à organização criminosa, apresentado em um processo separado perante uma corte em Washington. Ainda assim, a promotoria decidiu retirar as outras 14 acusações que ainda pesavam contra ele. E, devido ao tratado de extradição firmado entre os 2 países, Montoya não poderia receber uma pena de prisão perpétua. Independentemente desses detalhes, sua captura, somada à queda do outro chefe do grupo na Venezuela, representou o fim definitivo do Cartel do Norte do Vale enquanto uma organização unificada. A partir daí, o que restou foram pequenos grupos dispersos, frequentemente em disputa pelo controle. O Norte do Vale marcou uma geração inteira. Mostrou que nesse mundo, não importa o quanto você suba, quando chega no topo, o único caminho que sobra é para baixo. E normalmente é rápido, barulhento e coberto de sangue. Por fim, o Norte do Vale foi o último grande cartel clássico da Colômbia. Depois dele, o submundo organizado nunca mais foi o mesmo. Salve família! E assim terminou o Cartel do Norte do Vale. Nasceu nas sombras, chegou ao topo do mundo e se destruiu por dentro em menos de 15 anos. Milhares de quedas, bilhões de dólares e uma lição que nunca muda. Nesse jogo, ninguém morre de velho. Se você ficou até aqui, comenta agora mesmo. Qual foi o momento mais chocante dessa história para você? E se quer ver mais histórias reais assim, contadas do jeito certo, sem enrolação e toda semana, se inscreva, ative o sininho e vire membro do canal. É o jeito perfeito de apoiar o canal e garantir que essas histórias continuem chegando para você. Até a próxima!